as chagas das almas, sem trabalho e o perdão. Deus, o Criador, é misericordioso, viva a eternidade, que a verdade se revela. viva a verdade, a verdade. Ó Senhor, o teu amor vai mais além, transcende o ser, compreender a tua lei, fazer cumprir o amor, consolador, desvendo o véu, é refrigério da alma. Surge a esperança, reluz novo dia de fé na vida, renova a chance às almas que clamam perdão, Senhor. Misericórdia divina, Espírito Consolador, Deus de amor, Deus de amor, perdoa-nos. Reencarnação, a vida continua. Reencarnação, a consciência tua. Em verdade, eu vos digo que não verás o reino dos céus se não nascer de novo, se não nascer de novo. Misericórdia divina, Espírito Consolador, Deus de amor, perdoa-nos. Reencarnação, a vida continua. Reencarnação, a consciência tua. Em verdade eu vos digo que não verás o reino dos céus se não nascer de novo, se não nascer de novo. Trabalho e caridade a serviço do Senhor. Show! Reencarnação, a vida continua. Obrigado, Bruno. Muito obrigado por tudo. Obrigado a você. Muito feliz, muito emocionado. Uma honra imensa. Show de Emoção bola. toda minha. Toda minha. Show, show.
Boa noite. Sou Dorival Esteiro, da Comunhão Espírita Elo de Amor, a Cielo, aqui de Barra Velha, que fica no litoral norte de Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos para mais uma palestra espírita. Esta palestra está sendo transmitida pela Rede Espaço Espírita, Rádio e TV, que é o Departamento de Divulgação do Elo de Amor. Também pelo YouTube da TV Espaço Espírita e pela Rede Espaço Espírita no Facebook e também pelo Facebook do Elo de Amor. Vamos nos harmonizando com a prece. Elevamos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a espiritualidade amiga, para mais uma noite de estudos e aprendizado. Elevamos também nosso pensamento ao nosso amado irmão maior, Jesus, que nos trouxe em seu Evangelho o caminho da redenção. Que possamos estender a sua mensagem de paciência, de humildade e amor incondicional, e nos amemos verdadeiramente uns aos outros como Ele nos amou. Que Ele ilumine e inspire o nosso palestrante para mais essa tarefa. Agora teremos a palestra virtual com João Alberto Fiorini, que vai abordar o tema Marcas da Reencarnação, com a apresentação de Gilvan Neto. Gilvan e Fiorini, é com vocês. Que a rede multiplataformas voltada à difusão doutrinária espírita da Comunhão Espírita Elo de Amor de Barra Velha, em Santa Catarina. E nós estamos hoje com esta live ao vivo, dispersos em 3 cidades, né? Eu estou aqui em Barra Velha, o Dorival está em Guarulhos, e o nosso Fiorini está... É Ribeirão Preto, Fiorini? Sim, Ribeirão. Ribeirão Preto. Para vocês verem aí as maravilhas da internet que nos possibilitam este grande momento de aprendizado, para que a gente possa realmente auferir mais luzes da doutrina espírita em nossas vidas e, claro, o conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. A gente agradece desde já os que estão sintonizados no YouTube, os que estão conosco no site jornalespaçoespírita.com.br, no site e no aplicativo radioespaçoespírita.com.br e também nos Facebooks, a fanpage da Rede Espaço Espírita, com mais de 12 mil internautas inscritos, e ainda a fanpage da Comunhão Espírita Elo de Amor de Barra Velha. Fiorini, a Regina Belucci está lhe dando boa noite e agradecendo aí toda essa atividade com a gente a partir de agora. Fiorini, bom, nós vamos falar hoje do mais novo lançamento editorial do João Alberto Fiorini, que é esta obra chamada Marcas da Reencarnação. Nós tivemos aí, o Dorival colocou aí a capa para você visualizar, nós tivemos aí uma possibilidade quando eu falo nós, Rede Espaço Espírita, uma possibilidade de participação bem modesta com o layout da capa, mas esta obra vigorosa do Fiorini em pesquisa de reencarnação, ela ultrapassa as 370 páginas, como eu disse, vem aí com 370 páginas pela editora Levi, Gráfica Editora Levi, e, sobretudo, ela traz uma vasta referência bibliográfica, fruto deste campo de pesquisas do Dr. Fiorini, que é policial e perito aposentado, hoje, então, morador de Ribeirão Preto, em São Paulo, mas que desenvolveu boa parte das suas atividades profissionais na cidade de Curitiba, no Paraná, e onde projetou, de certa forma, e eu, Fiorini, lhe conheci através do Espiritismo via satélite, do nosso saudoso irmão Alamar Regis, de onde ele projetou o trabalho da pesquisa científica da reencarnação. E também conheci o Fiorini também das revistas do Gilberto Schroeder, né, Fiorini? Espiritismo e Ciência, eu também era articulista dessa revista, e a gente
pôde acompanhar um pouco desse trabalho tão vasto. Fiorini, como é que surgiu? Eu sei que você vem de família espírita ou tem ligações com a doutrina espírita. Como é que surgiu a ideia de aproveitar a sua formação técnica profissional para investigar a reencarnação? Desde quando o Fiorini investiga as vidas sucessivas? Boa noite, olá, obrigado por estar com a gente. Boa noite, Giovanni Dorival, a Regina, minha amiga aí perto de Limeira, e a todos que estão nos assistindo. Eu, na verdade, não vou ensinar nada para ninguém, na verdade, eu vim bater um papo com vocês, né, Giovanni? Eu, como você bem falou, Giovanni, eu fui delegado de polícia lá do estado do Paraná, e eu pertencia a uma unidade policial a nível de delegacia, que era considerada Apolo 8, que era subordinada a uma agência de inteligência, e a minha missão era a identificação de todos os custodiados, ou seja, todos os criminosos daquele estado, e o atendimento a todas as delegacias do estado. E nesse órgão, eu fiquei durante aproximadamente na chefia do SRPI, mais ou menos uns 28 anos. E cheguei, talvez, à identificação criminal de 76 mil criminosos. Então, eu tinha uma experiência muito grande nessa área, inclusive na área da papiloscopia, porque os criminosos, eles utilizam, às vezes, da inteligência e poderiam clonar uma impressão digital, no caso, num presídio, e um preso sairia no lugar de outro indivíduo. Então, eu tinha que ter muita cautela, me especializei muito nesse assunto. E até que chegou uma reportagem espírita em minhas mãos, e era justamente uma reportagem, Giovanni, que falava sobre a identificação, a papiloscopia, as impressões digitais que a medicina forense chama de dermatóglifos, que são essas rugosidades nas pontas dos dedos, que identificam uma pessoa na população mundial. Então, essa reportagem dizia que havia duas impressões digitais semelhantes e que isso seria uma prova da reencarnação. A partir de então, eu comecei, embora eu não tivesse acreditado nessa informação, mas eu comecei as pesquisas a partir de então. Nessa época, eu creio que foi há mais ou menos 20 anos atrás, e a partir daí eu contei com a colaboração do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Na época, ele era o presidente do Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas do Brasil, inclusive muito amigo do Dr. Ian Stevenson, sim, que é o cientista da reencarnação mundial. Ele ainda estava vivo. Mundial, né, filho? Mundial. E o Dr. Hernani me convidou para conversar pessoalmente com o Dr. Ian Stevenson nessa possibilidade, porque foi uma informação não nova, porque esse fato ocorreu em 1932 em Recife. Então foi a partir daí, Giovanni, que iniciou toda essa investigação paranormal, sobrenatural, inclusive da ciência. Fiorini, de início você teve, vamos dizer, uma reação muito próxima daquela que Kardec teve lá na França, foi de ceticismo. Sim. Eu não acreditei, né, Giovanni, porque a impressão digital ela é única, não existe nada no universo que seja igual. Pode ser semelhante, mas não igual. Então, até tem a reportagem, foi essa reportagem publicada no Jornal Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e essa reportagem foi no Rio de Janeiro, no Mundo Espírita. Então, eu juntei todos os dados, e a partir de então, Giovanni, se me permite, eu comecei a fazer um método comparativo, até então nunca realizado no mundo, que seria, se um indivíduo, ele reencarna, por exemplo, a reencarnação, o que seria? Seria um indivíduo que desencarna, morre e depois volta num corpo diferente. Sim. Então, o que eu teria que fazer?
esse corpo antigo que ele viveu e o corpo atual que ele está vivendo, eu comecei a comparar as impressões digitais, os traços fisionômicos, que é o triângulo da face humana, a escrita, que é a caligrafia, e o método mais confiável de identificação humana, que é o DNA genômico. Então, esse trabalho, eu acabei realizando e publicando esse livro. É a sua primeira obra. Foi a primeira obra, justamente. E interessante, Giovanni, que houve realmente similitude entre o personagem da existência passada com o personagem atual. Então, esses exames comparativos foram realizados pelos peritos, que são os cientistas forenses da Polícia Técnica Científica. Certo. E esses cientistas foram os peritos lá do Instituto de Criminalística, onde eu tinha diariamente contato com eles, em vista dos laboratórios forenses, e então nós pegamos a impressão digital da pessoa, atualmente o personagem atual, e comparamos com a impressão digital da pessoa que ele teria sido no passado. E esse exame chama-se datiloscopia, papiloscopia. Papiloscopia dactilar os 10 dedos. Então, foi um perito na investigação de impressões digitais, que geralmente coleta impressões latentes em local de crime, para ver se é daquele suspeito, daquele criminoso. E depois nós fizemos a escrita, que é a grafoscopia, que é a escrita. O perito utiliza esse método para ver, por exemplo, às vezes um bilhete de sequestro, a letra do indivíduo, se seria a bitose, espaçamento e a inclinação a mesma, é o exame grafotécnico, e o exame prosopográfico, que é o exame de identificação facial muito usado hoje nos aeroportos. Fiorini, você não ficou restrito, então, você não ficou restrito às digitais, você ampliou para toda a possibilidade de investigação que você tinha na mão. Sim, eu utilizei o método policial, como você falou, do serviço de inteligência. E, por último, Giovanni, nós utilizamos o DNA genômico. Naquela época não existia ainda o mitocondrial, somente lá em Rio Grande do Sul. As ossadas, geralmente, nós mandávamos para a Espanha, que é a ligagem do X, feminina, na identificação, e nós utilizamos o método genômico, que é o núcleo celular. E, nesse método, nós tiramos o sangue de uma criança, a família permitiu, autorizou a coleta do sangue. Como nós não podíamos tirar células do cadáver, aquele corpo humano morto, porque isso é crime, seria vilipêndio de cadáver, somente com autorização judicial, nós retiramos o sangue do irmão do morto e puxamos o cromossomo Y. Então, foi um trabalho, Giovanni, começou a partir daí. E só que, na época, quando eu estava no programa do Alamar Regis, uma família aqui de Ribeirão Preto, que é uma família de fazendeiros, inclusive foi filmada aquela novela, O Rei do Gado, foi essa família que cedeu as propriedades para filmagem, fez um contato com a Alamar e falou que tinha um menino chamado Guilherme, e que esse garoto, na época, 8 anos, ele tinha umas marcas de nascença provenientes, essas marcas que ele, de nascimento. Esse garoto, quando ele começou a falar, mais ou menos entre 2 e 3 anos, ele começou a identificar essas marcas como vítima de uma guerra. E deu detalhes da guerra de 1968, seria a guerra do Vietnã, e a família me convidou e eu vim para Ribeirão e comecei a pesquisa. Foi a primeira vez que eu comecei as pesquisas com marcas de nascimento. Deixa eu fazer uma pontuação aí, uma observação, Fiorini. Essas crianças que lembram de detalhes das vidas anteriores, me parece ser um fenômeno mais comum no Oriente, e me parece ser um fenômeno mais comum em crenças
que são predispostas a aceitar a reencarnação, como é o caso do hinduísmo, né? Aqui no Ocidente, no Brasil, não, quer dizer, não é que não tem esses casos, mas não chega, talvez, à grande mídia como chegou para você, né? Sim, tem razão, Giovanna. Geralmente, a criança, quando o tempo de intermissão, esse intervalo entre as reencarnações é muito curto, muito exíguo, então, por exemplo, a pessoa faleceu num acidente ou foi assassinada, e esse prazo que ela morreu e o prazo que ela nasceu foi um prazo entre 0 a pelo menos que eu pesquisei, até 15 anos. Então, como esse tempo é muito curto, a criança ainda ela está muito ligada àquela existência passada, o perispírito dela, e isso facilita muito essas lembranças, essas recordações de vida passada. E essas recordações que são muito exploradas como memória extracerebral, inclusive pela equipe do Dr. Ian Stevenson, que é uma equipe de psiquiatras da psiquiatria infantil da Escola de Virgínia, dos Estados Unidos. Eles utilizam como primeira pista para o estudo da reencarnação. E eu tive inúmeros casos, inclusive nesse livro. Então, eu fecho as investigações importantíssimas com a memória extracerebral e com as marcas de nascença. Fiorini, você acha que se tivesse mais pesquisadores com... O Raul está fazendo uma participação especial aqui, meu pequeno. Se você acha que tivesse mais pesquisadores com domínio técnico, como você tem essa oportunidade profissional, surgiriam mais casos no Brasil? Porque eu lembro que um clássico até do Dr. Hernani é um livro chamado Reencarnação no Brasil, né? Porque ali o Dr. Hernani começou a trazer evidências muito fortes, e que são evidências que tu também trazes, não só nesse teu primeiro livro, mas que vem agora com muita novidade na terceira obra, né, Fiorini? Sem dúvida, Giovanni. O problema é que, infelizmente, tanto os psicólogos quanto os médicos pediatras, eles consideram essas recordações das crianças como fantasias infantis, porque esses profissionais, eles infelizmente não têm conhecimento sobre o fenômeno da reencarnação e, sobretudo, da ciência espírita, que atualmente se chama ciência psicobiofísica, que antigamente era metapsíquica. Então, se houvesse um maior conhecimento desses profissionais, sobretudo que lidam com as crianças, com certeza haveria muitos casos, porque o Brasil é um país onde, embora predomine a religião católica, sim, mas os católicos hoje estão muito próximos das ideias espiritualistas, sobretudo espírita, em vista dos livros e das informações do Chico Xavier, e com certeza, Giovanni, também agora com esse livro, que esse meu livro aqui é uma receita tipo de fazer bolo, eu escrevi de uma maneira fácil para que as mães consigam entender a leitura, e quaisquer pessoas poderão fazer a própria investigação. Então, Giovanni... Deixa eu só também pontuar aqui, e registrar aqui, além da Regina Belucci, nós temos também a Sueli Costa, o Edson Menezes com a gente, o Osair da Silva e a Rosângela Flores Mendes. A gente agradece a audiência e também a participação de muitos deles, a Margarida Vieira, Daniela Gomes, a participação de muitos deles aqui nas redes sociais com a gente. Desse teu primeiro caso, Fiorini, você se surpreendeu quando você constatou a reencarnação lá atrás? Isso foi o que? Foi anos 70, quando você teve aquela evidência quase que inegável de que era realmente um caso de reencarnação? Isso te surpreendeu, te abalou de alguma forma ou não? Eu me senti, sem dúvida, apaixonado pelo tema, e realmente eu encontrei inúmeros indícios.
mas o que mais me chamou a atenção foram as marcas de nascença. Porque quando eu fui investigar esse garoto... E é mais um desdobramento da pesquisa, né, Fiorino? Sim. Aí eu percebi que esse menino, ele tinha, além da memória extracerebral, aquelas lembranças da guerra, onde ele foi um ex-combatente norte-americano, também houve muitos casos que envolvem a Segunda Guerra Mundial, viu, Giovanni? Inúmeros casos, inclusive um outro norte-americano, um combatente, tem combatente brasileiro e norte-americano, foram confirmadas as impressões digitais, confirmada a fisionomia, é como se fosse um clone idêntico, mas com relação às marcas de nascença, eu percebi que a marca desse garoto, ele tinha uma marca maior na frente da coxa, da perna, e uma marca menor na saída, na parte posterior da perna. Então, eu percebi que, geralmente, o tiro, quando a pessoa é alvejada por um projétil de arma de fogo, o orifício de entrada sempre é maior que o orifício de saída. E isso, eu percebi que havia até uma geometria, porque em todas as marcas tinham na frente e atrás. Então, eu comecei a acreditar nessa situação. Bom, aí, Giovanni, adiantando, tá, Fiorini, é bom citar, eu não sei se na codificação tem algo, é bom citar que Emmanuel, através de Chico Xavier, ele também aventa ele já antecipa esta questão de marcas de nascença, né? Entre outras obras, mas vamos citar o Consolador, que é uma obra do Emmanuel que é muito conhecida, quer dizer que ali também você teve uma referência bibliográfica importante no trabalho do Chico com o Emmanuel e no trabalho do Chico com o André Luiz também, né, João? Sim, todas as obras, mas antes de eu consultar as obras espíritas, eu procurei a biblioteca da Federação Espírita de São Paulo e até acabei ficando conhecido, e até conhecido como um cara chato, porque eu estava todos os dias lá incomodando as moças, livros e mais livros. Então, eu peguei todos os livros do André Luiz, os livros do Chico Xavier, eu pegava pela marca de nascença, tem um livro, agora esqueci o nome, é tipo um dicionário, e ali você levanta tudo em doutrina espírita sobre marcas e sinais de nascimento. E depois as literaturas estrangeiras, como a francesa Gabriel Delaine e Ernesto Bozano. E todas essas informações... Que são clássicos, né, Fiorini? Não entendi, Giovanni. Que são clássicos, né? O Delane, o Alberto de Rochas, o Walter Barcelos. E aí, Giovanni, eles comentavam das marcas de nascença, que seria a maior evidência da comprovação científica da reencarnação. Por quê? Porque a marca de nascença, segundo o Chico Xavier e esses pesquisadores de renome da doutrina espírita científica, eles diziam que a marca de nascença seria uma ideoplastia vinda do pensamento humano e do animal, e somente o pensamento poderia sobreviver após a barreira da morte. Então, essas marcas, esses sinais de nascimento, da onde seria a origem? Do pensamento da ideoplastia. O que seria a ideoplastia? Seria a fotografia do pensamento humano. Bom, então, Giovanni, eu reuni, para eu ter certeza disso, que o Chico Xavier falava, André Luiz, Emmanuel, Walter Barcelos, Gabriel Delaine, todos esses autores espíritas, inclusive... Fiorini, eu lamento o Walter Barcelos não ser um escritor mais conhecido no movimento espírita, porque eu assisti uma palestra dele ao vivo na primeira vez que eu fui a Uberaba, e realmente o cabedal de conhecimento, ele deveria ser mais conhecido, como o Jaci Regis, como outros pensadores espíritas aí, o próprio Herculano, né? É verdade, Giovanni. Bom, então, eu teria que unir essas informações vindas desses estudiosos, desses cientistas, com uma pesquisa. Então, o que eu fiz, Giovanni? Eu reuni nessa página que eu tenho do Facebook mais de 5.000 mulheres.
Então, eu comecei a convidar mulheres, até minha namorada aí de Curitiba, que deve estar me assistindo, começou a ficar com ciúmes. Não entrava homem, né? Tinha que nem antigamente Clube do Bolinha, né? Sim. Das mulheres. Então, menina não entra. Aí eu comecei a perguntar para essas mães sobre as marcas, se elas tinham filhos, se alguém da família tinha marca, e interessante que foi o primeiro caso que surgiu, uma moça, uma jovem mãe de Campinas, eu falei, olha, você tem... Ela falou assim, olha, seu Fiorini, eu tenho uma filha que nasceu com uma borboleta no antebraço esquerdo. E eu falei, mas que interessante, por quê? Eu falei, não, eu explico para o senhor o porquê, é simples. Quando eu estava grávida, aquela ansiedade, aquela expectativa de eu ter a filha, quando eu fiquei sabendo que era do sexo feminino, nós decoramos o quarto, meu marido fez pintura em quadro de borboleta, compramos lençol de borboleta, compramos bichinho de borboleta, e a criança nasceu com a imagem da borboleta. Então, que aí deu plastia, né? Então, foi a fotografia do pensamento da gestante, que, conforme Chico Xavier comenta, que imprimiu no perispírito do bebê e somatizou no corpo físico. Bom, então, eu fiquei, sinceramente, Giovanni, desestimulado, desanimado, porque eu falei, opa, peraí. Então, essas pesquisas de marca de nascença do Dr. Ian Stevenson, inclusive pesquisou 3.000 casos, eu falei, olha, já fiquei em dúvida. Mas, bom, mas vamos para o segundo caso. Aí a segunda mãe de Santa Catarina, ela estava grávida e ela saiu de casa, uma região mais assim para o lado, não da cidade, rural, uma região rural, e nisso ela percebeu uma serpente que quase deu um bote nessa jovem mãe. Com esse susto que ela levou do bote da serpente, a filha nasceu com a silhueta da serpente no rosto. Bom, aí fomos para o terceiro caso. A mulher estava debaixo de uma sombra, de uma árvore, e de repente ela sentiu algo caindo no braço dela, ela pensou que fosse uma abelha, algum inseto, ela bateu a mão, quando ela olhou, percebeu que era folha, a filha nasceu com a folha. O quarto caso, a mãe estava também debaixo de uma árvore, caiu um cisco, ela também imaginando da mesma forma que fosse uma aranha ou algum outro bicho, ela bateu a mão, a filha nasceu com a mão dela, em Curitiba, esse caso, atualmente é uma família de advogados muito influentes aí em Curitiba, e a mão da mãe nasceu na coxa da filha, inclusive depois fizeram o exame, o mesmo tamanho, a mensuração da mãe. Bom, e assim, Giovanni, nós fomos catalogando as imagens. É importante para, Fiorini, isso é importante para o registro da própria ciência médica, né? Catalogar e deixar isso registrado, né? Sim, porque eu lembro também de um caso seu, aí já não era marca de nascença, mas era sinal de nascença, acabou sendo o sinal. Mas eu lembro que você mostrou isso na revista do Schroeder, na época, que foi, eu acho que o avô sofreu um tiro na mão e a criança veio com o dedinho, deformado. O neto, né? O neto Sim. reencarnou com a mesma falinha deformado. Quer dizer, muita gente associa, Fiorini, a mediunidade. Claro, a mediunidade ela tem um aspecto altamente consolador, principalmente para uma mãe cujo filho desencarna, de ter, através da carta mediúnica, aquele atestado da vida após a morte, aquele atestado daquele filho, de que aquele filho ou filha continuam vivo. Mas, por outro lado, a carta psicografada não é o único sinal da imortalidade, né? Quando você mostra, por exemplo, chega e diz, mãe, o seu filho é o seu pai que voltou, né? E você comprova isso com a pesquisa técnica, isso também é de uma consolação enorme, porque você também está mostrando que a vida continua, né, Alberto? Acredito que é um trabalho... O Fiorini não é um médium de cartas, mas é um médium de pesquisa, quer dizer, é um trabalho consolador, né? É verdade. Bom, Giovanni, então, eu cataloguei centenas de marcas de imagens mentais
das gestantes. Então, essas mães, em vista, como o estado da gestação, que é um estado mediúnico, qualquer tipo de emoção, expectativa, frustração, medo, ansiedade, tudo isso vai somatizar no corpo do bebê, do feto e do futuro filho. Então, você falou importante para a medicina, sim, por quê? Só que, infelizmente, Giovanni, inclusive conforme o Chico Xavier, nas obras dele, que eu menciono tudo no livro, quando não há uma vigilância da gestante, da mãe, por exemplo, inclusive da parte moral, essas marcas e o problema da frustração é o que mais prejudica a marca. Quando a criança nasce com a marca, chama menalócitos. Então, o melanócitos congênitos, nevomenalócitos congênitos, são marcas estudadas pela medicina, os nevos, porque vem do nome latim, benignos. Mas, dependendo da situação, esses nevos melanócitos podem se tornar malignos, inclusive com a neoplasia maligna, que é o câncer, melanoma. Então, Giovanni, o Chico Xavier, então, ele adverte, embora no meu livro, essa parte moral, eu não pude adentrar, porque o Chico Xavier já fez um estudo profundo, maravilhoso, a esse respeito. Então, a minha parte coube aos estudos científicos. Então, o que aconteceu, Giovanni? Eu cataloguei as marcas. Bom, então, o que eu fiz? Eu falei, olha, se a mãe que marca o bebê, então vamos fazer uma criança nascer com uma marca. Então, eu solicitei... Vamos tirar a prova. Vamos tirar a prova. Então, dessas mulheres, inclusive, que estão ainda hoje no Facebook, eu falei, olha, vocês gostariam, quando você estivesse grávida, de constituir uma marca na alma da criança, no perispírito do bebê, dentro do útero do seu ventre materno? Então, dessas 5.000 mulheres, houve 5 mulheres que aceitaram. Bom, dessas 5, 2 engravidaram, e uma delas está me assistindo, embora eu não possa falar o nome dela. Certo. Só que nessa época, Giovanni, eu fui para a Itália. Antes dela engravidar, eu fui para a Itália, inclusive que tem aquela nave alienígena que, lógico, eu não vou comentar esse assunto agora, mas se você me der uma outra oportunidade... Teve uma experiência, sim, teve uma experiência de contato direto, né? Podemos agendar um outro assunto sobre isso, que seria muito interessante até para os estudiosos da própria ufologia, né? Mas, agora você já está, é importante citar o seguinte, você já está focando na parte mais recente da pesquisa e que tem os casos aqui, não é, Fiorini? Porque... com certeza. Para o nosso amigo internauta que porventura tenha entrado agora há pouco, nós estamos tratando deste livro, Marcas da Reencarnação, lançamento do Alberto Fiorini, de Ribeirão Preto, São Paulo, que tem as pesquisas mais recentes executadas, inclusive com estas mães, divididas aí em 370 páginas, e pelo que eu pude observar, né, Fiorini, o livro está dividido em 10 partes, sim, onde ele traz ali uma literatura oficial médica científica sobre as investigações nos 2 mundos. Há essa questão das marcas de nascença e malformações congênitas, ideoplastia, entre outros temas, isso só na primeira parte da obra, né? Você reproduz aqui, inclusive, diálogos que você teve com as mães, né, Fiorini? Sim, porque eu ensino esse diálogo, Giovanni, inclusive... eu fiz um documento em cartório, e então essa moça que ficou grávida, eu peguei muita experiência sobre as imagens ideoplásticas, e eu falei para ela assim, olha, qual imagem você quer pôr no filho? Depois gostaria de falar da reencarnação, que é a marca do ombro da menina, né, Giovanna? Ela Sim. falou assim, olha, eu quero que o meu filho nasça com uma marca na região dorsal, inferior, lombar, que a gente chama de costas, da imagem do arcanjo Gabriel,
porque meu marido nasceu no dia 29 de setembro, e eu sou devota do arcanjo Miguel, e moro justamente em São Miguel Paulista. Então, o que nós fizemos? Eu criei ideoplastia na mente dela, para ela produzir uma imagem mental para colocar na alma da criança. E aí, mas só que eu fui no cartório e fiz esse documento. Certo. Programando que o bebê... Para ter as garantias da pesquisa, né? Que o bebê iria nascer com a marca nas costas, né, Giovana? Bom, sim. O menininho nasceu, menino lindo, e ele nasceu, você veja que interessante, eu não sabia qual era a imagem, a ideoplastia que ela criou na mente, e ele nasceu com uma espada, que é a espada do arcanjo Miguel, e uma estrela de 5 pontas. Mas aí um outro dia eu vou explicar o porquê dessa imagem. Bom, então nós criamos, a primeira vez no mundo, Giovana, uma ideoplastia através da mente da gestante. Por quê? Porque ela não contou para você que imagem ela havia projetado? Ela não comentou. Então, nós criamos essa imagem a primeira vez no mundo e foi feito um documento antes que isso seria feito. Bom, então, eu queria saber se isso, na literatura espírita, Gabriel Delaine conta o caso de uma gata, de um animal que nasceu com o número 1921. Mas antes de eu falar isso, Giovana, eu cataloguei números, mapas geográficos, inclusive o Gorbachev tem aquela marca na fronte, na testa, que é um arquipélago russo, porque a mãe dele gostava de passar férias naquela região. Então, cataloguei números, mapas, todo tipo de inseto, todo tipo de bicho, inclusive ave, porque a mulher pensa muito na cegonha, tudo que você possa imaginar, alimentos que a mulher come, então, ideoplastia. Bom, então, o animal também poderia ocorrer esse fenômeno, sem dúvida. E aí as obras espíritas comentam de uma gata que estava prenha, queria pegar um ratinho, o rato escondeu-se num saco de farinha, que na data era 1921, mas quando a gata tentou o encalço do ratinho, a dona frustrou, porque a gata estava grávida, ficou com medo de prejudicar o feto da gata. Mas só que a gata, como não conseguiu pegar o rato, ela ficou parada observando aquele saco que tinha o número e o gatinho nasceu com o número. Então, o que eu fiz? Vamos fazer um animal nascer com uma marca? Vamos. Aí a doutora Flávia, não sei se ela está me assistindo, é uma cientista. Ela é médica veterinária e essa médica pegou uma raça inglesa que ela tem marcadores no pescoço, coisa que a raça brasileira não tem, e colocou uma cadela brasileira observando os cachorrinhos que ela tinha acabado de dar cria. E essa, que é o fenótipo. Então, a cadela brasileira, quando deu a cria, os cachorrinhos brasileiros nasceram iguais aos cachorrinhos ingleses, com os mesmos marcadores. Então, nós criamos a ideoplastia no ser humano e no animal. Bom, aí a pergunta... Porque assim, né, Fiorini, para quem não está familiarizado com a literatura espírita, os animais também têm, vamos colocar aí entre aspas, né, os animais também têm alma, os animais também têm um princípio inteligente, são seres da criação de Deus, quer dizer, a mesma projeção que você observou no nascituro, você conseguiu também um certo resultado junto a esses animais de estimação. É muito interessante também. É verdade. Aí, Giovana... E vale citar que esse caso do Delaine, isso tem mais de um século registrado, né? Justamente. O Delaine era contemporâneo de Kardec, né? E você veja que interessante, Giovana, Gabriel Delaine, ele já tinha feito o que eu fiz há 100 anos atrás, catalogou inúmeras marcas de gestante, de animais, e também da reencarnação. Por quê? Foi até bom você me falar, porque eu já vou adiantar. Então, há atas em sessões públicas na França, onde o espírito manifestava a identificação dele através de marcas no bebê que iria nascer.
Então, isso tudo está no meu livro. Eu peguei todos os casos da França, onde o espírito falava assim, olha, eu vou nascer com uma marca na testa, eu vou nascer com uma pinta, tipo um feijão na barriga, isso vai ser uma prova da reencarnação, e todos os casos registrados com atas públicas. Bom, então o que eu teria que fazer? Vamos fazer a experiência da reencarnação no Brasil? Sim, vamos. Nós tínhamos que encontrar alguém que estivesse à véspera da morte e que demonstrasse o interesse, o ensejo de gravar uma imagem no corpo mental, no pensamento, e que após a morte, como o pensamento sobrevive à barreira da morte, esse pensamento, logo depois que reencarnasse no novo corpo, traria consigo essa marca que o moribundo antes manifestou interesse. Bom, então, é uma pesquisa difícil, porque você não vai encontrar candidato para isso, mas uma Sim. das moças, uma jovem, agora jovem avó, é uma moça que também faz parte do Facebook, ela falou, olha, meu marido, antes de morrer, ele amava tanto essa moça, a esposa e a filha, ela tinha uma filha, que manifestou, ele não tinha muito conhecimento sobre reencarnação, mas ele falou que gostaria de reencarnar, nem que fosse como através do sexo feminino. E ele era canhoto. A estatística de canhotos, geralmente, um sexto da população é canhota, do destro, né? Então, de 6 pessoas, uma é canhota. Então, a filha dessa senhora foi num centro espírita, e uma médium, ela não sabia nada sobre esse fenômeno das marcas de nascença, quem sabia era a mãe dela. O espírito falou, olha, eu vou reencarnar, você está grávida, e eu vou reencarnar como uma menina, e para provar que sou eu virei novamente canhota, né? E virei com uma marca no ombro. E foi justamente, só que eu falei para essa senhora, falou, olha, vamos no cartório, e vamos fazer um contrato, que eu fiz eu fiquei até conhecido pelo cartorário, porque ele nunca viu isso na vida. Ele falou, olha, assim, eu já vi cara que... mais inusitados. Ele falou, já vi cara que vem aqui, que fala que vai acabar o mundo, que vai ter tsunami, vai ser terremoto, vai fazer alguém nascer com marca de reencarnação, ou com outras marcas, isso eu nunca vi. Mas o senhor vai pagar, paguei R$100. R$100 para fazer esse documento. Mas tudo bem, isso não é nada para a prova da reencarnação. Só que a menininha, ela nasceu antes, ela não nasceu prematura, mas nasceu uma semana antes, e não deu para fazer esse documento da reencarnação. Então, Giovanni, nós fizemos, esse livro, ele tem todas as fotografias, todos os fenômenos, ensina como se faz a ideoplastia, inclusive a própria ideoplastia que faz a cura, é o mesmo fenômeno da cura espiritual, é o mesmo procedimento, porque vem tudo através do pensamento, e justamente é o pensamento, Giovanni, que vai, esse pensamento, no caso da marca de nascença, ele vai interagir com uma enzima chamada tirosinase. Você veja que interessante. Essa enzima do corpo humano, nós temos 20 aminoácidos. E esse aminoácido da tirosina, ela é responsável pela biossíntese da proteína melanina. A melanina é a que dá cor na pele, inclusive nas marcas de nascença, que eu falei que é o nevus melanócitos congênito, que pode vir como vinho do Porto, que é mais avermelhado devido à concentração de vasos sanguíneos, e café com leite devido à pigmentação de pele, que é os pigmentos através da melanina. Então, o pensamento, Giovanni, isso é uma descoberta científica, a medicina, como você falou, esse pensamento, ele que vai produzir essa marca no corpo. Então, você veja que o pensamento, se ele consegue alterar uma proteína, logicamente ele vai conseguir vai conseguir alterar até os genes e o próprio DNA, a cadeia do DNA.
Por isso que se diz, né, Fiorini, por exemplo, na literatura espírita, que a mãe gestante, ela já pode aplicar o passe intrauterino, a mãe com o bebezinho no colo, ao acalentá-lo, também já está aplicando um passe. Quer dizer, as possibilidades da mente são infinitas e são curativas, né? E é interessante porque quem quiser conhecer a obra, o Fiorini traz ainda, além de todas essas questões, né, abordando também a questão dos animais, nós temos ainda na quinta parte os casos pesquisados pelo Dr. Ian Stevenson, né, que era essa grande referência, né, e ainda casos de reencarnação específicos que ele traz, inclusive de um bebezinho que desencarnou. Esse caso que o Fiorini fala da idioplastia do arcanjo Miguel, ou do anjo Miguel, que a criança nasceu com a espada do anjo, está tudo aqui catalogado, dividido nestas 10 partes do Marcas da Reencarnação. Eu queria agradecer, Fiorini, a nossa audiência hoje. A Celina Sobral está com a gente, a Celina da TV Mundo Maior, lá da Rádio Boa Nova, parabenizando o trabalho. E nós temos aqui ainda a dona Kátia Colini. A Kátia, ela hoje já foi tarefeira nossa em Barra Velha, hoje ela reside em Curitiba, né? Temos ainda o Silvio Rodrigues, da Sociedade Espírita Allan Kardec, de Joinville, do bairro Fátima, o Itamar Gomes, a Alessi Leia Duarte Meirinho, o Osair da Silva, que eu já citei, a dona Hilda Zini também com a gente, e entre outros, né? Excelente palestra, Fiorini. Muito bem explanado. O Dorival vai entrar com a gente agora, entrou um pouquinho antes, e vai trazer algumas fotos catalogadas que estão no livro também, e o Fiorini vai poder falar, algumas acho que até ele já falou ali, se o Dorival quiser compartilhar com a gente, tá vindo aí, ó. Que caso é esse aí, doutor Fiorini? Esse é o caso da comprovação da reencarnação no Brasil, onde a marca foi feita através do espírito antes da menininha nascer. Então, é a primeira vez no Brasil que nós fazemos uma experiência da palingenesia, comprovando a existência do fenômeno através da marca de nascença. Certo. Esse processo, esse procedimento foi em que ano e em que cidade, Fiorini? É recente, é questão de... A menina agora deve estar com 3 anos e meio, é na cidade de Campinas. Campinas. Ó, a Flávia Silveira Lima está conosco, dizendo que é muito interessante o trabalho de pesquisa e também muito esclarecedor. Dorival, tem mais fotos, Dorival? Esse é o menininho que é o Miguel, que a mãe queria a marca do anjo nesse local das costas, e ele tem a marca, justamente, que seria aquela estrela de 5 pontas, o pentagrama. Porém, quero deixar bem claro que é uma só ponta para cima, porque quando são 2 pontas, nem vou dizer o nome, você sabe que é ocultismo, né, Silvia? Sim. Então, sim. É uma ponta para cima e a espada. Certo. É um caso da idioplastia de São Miguel Paulista. Certo. Interior de São Paulo. Interior. Essa aí é a comprovação essa experiência comprova o quê? O perispírito e o espírito, porque houve o pensamento da mãe se manifestando no corpo espiritual, que é o perispírito do bebê, no feto, na vida intrauterina, e quando nasceu, somatizou no corpo físico. Então, só essa experiência, Giovanni, já é a comprovação, além da vida, não digo após a morte, mas da existência do espírito e da alma. A existência do espírito e da alma, exatamente. Exatamente. Porque esse campo de pesquisas acabou sendo para você mais vasto do que aquela ideia original de provar a reencarnação, né, Fiorini? Bom, essa pesquisa aí, Giovanni, olha, não que eu seja convencido, queira me gabar, mas é a pesquisa mais avançada atualmente no mundo, porque nunca ninguém fez uma criança nascer marcada, e esse fenômeno nós dividimos muito bem pelo seguinte: nós
tínhamos que saber o que é a imagem do pensamento da mãe e o que é a imagem do pensamento do reencarnante, do feto. Então, nós tivemos que afunilar essas imagens, e dessas mães eu perguntei se alguma teria nascido com marcas no punho, marca de traqueostomia, marcas de cirurgias e marcas de assassinatos. E foi interessante, Giovanna, por quê? Porque se a mulher gestante, ela não pode ter esses pensamentos durante a gestação, porque como ela está a gestação, ela está no estado mediúnico, ela vai somatizar, ela vai imprimir as imagens do pensamento. Então, eu pensei o seguinte, olha, se a mãe não passou pela cesárea e a filha nasce com um corte horizontal no baixo ventre, abaixo do umbigo, por que essa criança nasceu com essa marca se a mãe não pensou e nem passou pela cesariana? Então, há um fato no livro, a criança nasceu com a marca, a mãe ficou admirada, perguntou para mim, mas como é que o senhor sabe que a minha filha tem uma marca abaixo do umbigo? Eu falei, olha, a senhora pergunta para ela. E a menina disse que cortaram a barriga dela num tempo muito distante, ela não falou cirurgia, porque uma criança de 5 anos não sabe dizer cirurgia, falou que era um corte, mas ela disse que quando ela foi ter um bebê, que era a tia, a avó da mãe dela, a bisavó, a irmã da bisavó da criança, ela acabou morrendo no parto. E essa criança nasceu, mas essa imagem do corte ficou no perispírito dessa menininha. Bom, certo. Depois do segundo caso, eu tinha que pensar em cirurgias, embora o doutor Ian Stevens pesquisou muito sobre isso aí. Aí uma criança também disse que ela tinha uma marca na região do peito, não vou dizer sempre, porque é uma criança, e que numa vida passada ela fez a mastectomia, que é a remoção do seio em vista do câncer, mas que essa marca seria proveniente não da cirurgia, mas do dreno, porque quando ela fez a cirurgia, ela estava anestesiada, ela não sentiu dor, mas a dor e o dreno incomodou muito, e isso marcou o perispírito. Então, ela trouxe consigo a marca do dreno. E interessante que aí no Paraná, uma mulher, ela tinha um cisto na cabeça, e perguntado por mim por que ela tinha um cisto, inclusive ela tinha o problema da alopécia areata, não nascia cabelo. Ela falou que foi um tiro que houve na outra vida, mas lá no Rio Grande do Sul, da Guerra dos Farrapos. E eu perguntei, mas como é que a senhora sabe que foi na outra vida? Ela falou, seu Fiorino, é porque eu tenho sonhos reiterados, né? Olha só. E aí eu comecei a perguntar dessa guerra, ela começou a dar detalhes lá do Rio Grande do Sul, e aí aquele cisto foi nascendo cabelo. Aí eu percebi, Giovanna, que quando é marca de reencarnação, existe o fenômeno da alopécia areata. O que é isso? Não nasce pelos. E quando é a marca de animismo, da hidroplastia da mente materna, pelo contrário, há a hipertricose. Então, aquela marca vem com pelos. Então, por exemplo, tem um caso aí que a mãe queria comer torresmo. Geralmente, assim, não pode comer. Se não comer, o filho nasce com a marca. E nasceu com o torresmo cheio de pelo. Então, tem cada marca até bizarra, em vista porque você nem imagina o que passa no pensamento dessas mães, dessa gestante. Então, Giovanna, para eu provar a reencarnação, eu tive que afunilar essas marcas. Então, por exemplo, por que uma mãe ia pensar que o filho ia nascer com uma marca de suicídio no punho? Então, perguntei para a moça, por que você tem essa marca? Ela é do Paraná, lá da região do Jacarezinho. Inclusive, ela se lembrou da vida passada, aquelas casas de madeira que tem muito no Paraná. E aí ela falou assim, olha, eu cortei o meu punho com uma lâmina chamada gilete, e justamente a mão que cortou a artéria radial, essa artéria do punho, ficou sem as pontas e as unhas. O perispírito dela trouxe essa informação. Bom, então, Giovanna, eu sei que está terminando,
Mas é um livro, Giovan, é difícil em uma hora, é um livro muito... Claro, são quase 400 páginas de pesquisa, né? Opa, vamos aqui. Não sei se o Dorival tem a capa aí para mostrar para a gente de novo, mas a gente já vai dar os contatos do Fiorini para quem quiser. Mas, o Fiorini, interessante, já teve alguma pesquisa sua que um dado não bateu com a informação dada pela família? Tudo bate, né, Fiorini? Tudo fecha com as lembranças, não? Fecha. Todos os casos que eu investiguei, não teve sim, Giovan. Às vezes tem uns casos cabeludos aí que você não consegue identificar como reencarnação, como aconteceu em Campos do Jordão. Eu estava no programa do Alamar Regis, e tem uns fatos aí meio esquisitos, viu? Umas coisas que, de repente, a pessoa assume uma outra personalidade, assume uma personalidade que não é ela, um homem, de repente vira uma personalidade de mulher e vive ali naquele corpo como mulher, anos, já viu? Quer dizer, umas coisas estranhas, viu? Eu, sinceramente, raríssimo, mas houve casos assim. Então, Giovan, se você... Ô, Fiorini, o Chico dizia para as pessoas mais próximas que há fenômenos, seja da reencarnação, seja na mediunidade, que já estão catalogados ou que foram catalogados milenarmente nas tradições do Oriente, que o Ocidente não conhece ainda, e que não foi a tempo ainda trabalhado por Kardec na codificação, ou seja, a nossa van filosofia, né? Ela não imagina toda a fenomenologia que pode existir, né? Inclusive na Índia, né, Giovan? Tem cada caso lá que é de arrepiar os cabelos. Mas sabe, Giovan, se futuramente você me der novas oportunidades... Sim, vamos fazer novas conversas. Porque o livro ele é muito científico, ele entra a medicina, entra a física a física de Einstein, física quântica, matemática... Você reproduz alguns textos de André Luiz também, não é, Fiorini? Todas as obras de André Luiz, todos os textos, fechando tudo. Então, Giovan, olha, eu posso dizer isso como testemunho, fiquei admirado, porque o Chico Xavier, como que pode um médium, um homem que não era cientista, ele pôde prever todos esses fatos que iriam acontecer, né? Sobre as marcas, que haveria um homem que iria desvendar esses fenômenos para poder colaborar com a biologia, com a medicina. Então, esse livro meu, ele é um trabalho que vem fechar com a doutrina espírita, e até um colega meu falou assim, olha, eu gostaria que não fosse assim, porque o Dr. Ian Stevenson é um trabalho tecnicamente científico. Sim. Eu falei, não, mas isso não importa, o importante é que nós temos as obras da doutrina espírita que me orientaram, e foi através das obras do Chico Xavier que eu consegui desvendar esse fenômeno da reencarnação. Você pode ter certeza disso aí. André Luiz, Chico Xavier e Emmanuel. Exatamente, então, exatamente. Eu vou confirmar até a morte, Giovan, porque esse livro ensina as pessoas a investigarem a reencarnação, as marcas de nascença, fazerem as marcas antes das pessoas nascerem, fazer as marcas nos casos das pessoas que vão reencarnar. Então, eu gostaria futuramente de ter novas oportunidades, como que é feito, como que é esse procedimento, e falando de cada capítulo, para que as pessoas também façam todas essas investigações e essas pesquisas. Fiorini, o Giovan voltou. Voltando. Estou de volta, caiu aqui. Ainda bem que o Dorival já estava socorrendo ali, ó. Fiorini, a Rede Espaço Espírita vai estar sempre à disposição, porque nós não conseguimos, nesse nosso curto tempo, eu sei que aqui tem casos catarinenses, um caso catarinense que se reproduz. Eu estive em 2000, inclusive com o Dorival uma vez, em Uberaba, e conversando com pessoas muito próximas de Chico, e não foi uma só. A gente tem que evitar no movimento espírita essa coisa de Chico disse, Chico falou, para evitar certas especulações. Mas o que eu vou dar testemunho agora
é daquilo que eu realmente ouvi e não foi de uma só pessoa. Que o Chico falava de um dirigente de nação, dirigente da Segunda Grande Guerra Mundial, que voltou no corpo físico numa encarnação expiatória duríssima. Aquilo que Kardec chama na codificação de expiação, de dramas existenciais muito duros, né? E de que este dirigente estaria reencarnado, inclusive, nessa expiação duríssima na cidade de Uberaba. E, para minha surpresa, comentando isso com o próprio Fiorini, o Fiorini também teve acesso a esta fala de Chico Xavier e foi lá e constatou e encontrou a família, não é, Fiorini? Então, a gente poderia desdobrar isso num próximo encontro. Sem dúvida, esse fato é super interessante, porque foi um ditador e foi o mentor do Hitler. Mas como a família dele ainda existe na Itália, de repente a gente nomina, pode entrar com processo contra a gente. Então, Giovanna, esse caso aí, ele faleceu, o nome dele é José, ele faleceu faz mais ou menos 6 anos, e a minha ideia, eu levantei toda a ficha dele, inclusive as impressões digitais, eu tive contato com a própria polícia de Belo Horizonte. Eu queria saber que quando ele morreu, ele levou uma rajada de metralhadora no peito. Aí a ideia era o seguinte, falou, bom, se ele morreu e reencarnou rápido, há 10 anos, ele reencarnou em Uberaba, a mãe dele foi para o Paraná, abandonou logo ele nos braços do Chico Xavier, que levou para o fogo selvagem, que ele tinha o pênfigo foliáceo, uma doença. Por quê? Porque ele usou o gás mostarda, ele eliminou inúmeros africanos, e ele veio com essa doença kármica, e infelizmente eu não pude pegar as digitais dele, porque ele nasceu em carne viva, Giovanna. Então, a dificuldade, a minha pesquisa, que seria, eu falei com meus colegas dele... Fiorini, é que eu soube que este quadro expiatório era tão duro que ele pouco se comunicava, que ele grunhia, mas e que se arrastava pelas paredes e marcava as paredes de sangue por conta da doença do pênfigo. E no dia da desencarnação de Dona Conceição, do Fogo Selvagem, ele foi ao velório de Dona Conceição e ele falou. Ele não falava em vida, ele só grunhia. E ele entrou no velório dela, ele agradeceu ela, e com certeza intimamente agradeceu ao Chico. Agora, assim, muita gente vai pensar, é uma fantasia, é uma viagem, sei lá, enfim, cada um pode pensar o que quiser, porque, como é que a gente vai dizer assim, por que um líder nazista ou nazi-fascista volta em apenas 10 anos em Uberaba, próximo do Chico? Por que isso? A gente não sabe esses mecanismos, mas o que se sabe é que ele voltou num quadro de expiação profunda, não é, Fiorini? É verdade, inclusive houve até o fenômeno da xenoglossia, ele chegou a falar em alemão lá, houve inúmeras testemunhas que ouviram falando alemão, e eu estou esperando agora, Giovanna, veio todos os documentos médicos da psiquiatria, que é o CID-70, Sim. Ele tinha um leve retardamento mental, mas só que na pesquisa que eu fiz, todas as pessoas a enfermeira dele, todas as pessoas que conviveram com ele me deram todos os detalhes. Ele tinha um orgulho mesmo, sendo um paciente. Por exemplo, ele era o primeiro a sentar à mesa, ninguém poderia sentar antes dele, a ponta da mesa tinha que ser dele. Então, esse indivíduo, que seria ele atualmente, inclusive, eu acho que eu mandei a fotografia para você, que tem uma semelhança aqui. Eu não conseguia as marcas da rajada de metralhadora no peito dele em vista da doença do pênfigo foliáceo, que destruiu toda a pele dele. E ele está enterrado aqui perto da divisa de São Paulo com Minas Gerais, também perto de Uberaba, não vou declinar o nome. E aí eu queria fazer o seguinte, Giovanna, eu falei para a família, uns parentes dele, olha, vai lá, fotografa o túmulo dele, que eu quero ver como que é, né? Para saber se era um túmulo suntuoso. E a família, como, não vou dizer a religião, falou, não, eu não vou fazer isso aí jamais. Mas um dia, por curiosidade, eu vou fotografar o túmulo dele.
E eu fiz um contato com o Instituto de Identificação de Belo Horizonte, com a polícia, e a secretária, eu falou, a senhora poderia me fornecer as impressões digitais de tal fulano? Ela falou, mas o senhor é o quê? Eu falei, sou delegado aposentado e estou fazendo uma pesquisa. Ela falou, mas que tipo de pesquisa? Eu falei, olha, o Chico Xavier falou que esse seu José, que agora é falecido, tinha sido um ditador fascista da Itália. E isso aí tem documento, inclusive na internet, não vou dizer o nome do pesquisador, de repente ele está assistindo, pode não gostar. Está registrado na internet, e eu queria as impressões digitais, porque as digitais do fascista eu tenho aí no Google, já peguei Sim. Aí essa secretária falou, olha, é o seguinte, o senhor faz o ofício sem problema nenhum, o delegado vai avaliar e vai ver se pode fornecer as impressões digitais dele. Sim. Então, eu continuo pesquisando, Chovan, e dessa pesquisa houve inúmeras informações, inclusive aqueles soldados italianos, morreram 20 soldados na época, Sim. que eram aliados do nazismo fascista. Sim. Só que esses soldados italianos sumariamente reencarnaram na África, reencarnaram como africano, e hoje são os africanos que tentam voltar para a Europa, invadir a Itália, Sim. e a Itália renega os próprios italianos que na vida passada mataram os africanos. Sim. Então, é um estudo... São os ciclos da história também envolvidos pelas necessidades kármicas, né? Fiorini, o Ivan Martins está com a gente, ele referenda o trabalho de Emanuel na pesquisa, também sobre espíritos reencarnantes, né, sobre modificação, e também diz que o livro Evolução em Dois Mundos auxilia muito a própria pesquisa do Fiorini, porque está acima dos próprios conhecimentos do Dr. Stevenson, que André Luiz traz uma contribuição. Tá aí o Ivan Martins com a gente, obrigado, Ivan. Fiorini, a gente tem que terminar, o papo tá bom, mas foi muito bom estar com você. O material vai ficar na Rede Espaço Espírita, porque a gente vai daí ganhando mais audiência aí no decorrer das semanas e divulgando, e já te convidando para falar do caso catarinense, para detalhar um pouco mais essas pesquisas aí no próximo encontro. E o Dorival sempre faz questão de cobrar, né? E a vinda presencial do Fiorini para Santa Catarina, ano que vem, a pandemia passou, vamos agendar. Todo prazer, você sabe que eu morei muito tempo aí, né, Giovan? Pois é, Balneário, né? Giovan, outro livro também, Mecanismo da Mediunidade, do Chico Xavier, sim. Foi o que mais me orientou também nessa pesquisa. Certo. Evolução em Dois Mundos, todos os livros do Chico, né? Todos eles. Ok. Obrigado, doutor João Alberto Fiorini, pesquisador da reencarnação, a gente agradece aos amigos do mundo espiritual que nos possibilitaram esse encontro virtual e futuramente presencial, ou talvez a própria Celina, né, na TV Mundo Maior, recebendo logo o Fiorini por lá, porque até é mais perto, né? E aqui a sugestão, então, Marcas da Reencarnação. Vocês podem contatar o Fiorini pelo próprio Facebook, né, Fiorini? Tu tem página no Facebook, pode contatar para pedir o livro, né? Viu, Giovan, esse livro ele vai ser vendido na Aliança Espírita, em São Paulo, mas é um livro gratuito. Inclusive, o arquivo, se você tiver interesse, se quiser imprimir, distribuir para todo o sul do Brasil, você fica à vontade, porque é um livro, inclusive, de online, para ser distribuído, porque quanto mais a gente propagar essa pesquisa, mais prova nós teremos aí do fenômeno da reencarnação. Esta capa aqui, Fiorini, é referência a um dos casos pesquisados, né? Porque você falou que uma das mães é loira, não é? Sim, mas eu queria agradecer, Giovan, você me desculpe, porque a capa quem fez foi você, o Dorival, um trabalho belíssimo. Não precisa agradecer. E realmente é uma das mães, até muito parecida com essa moça, e o menino também, que é o Miguel, né, que é o menininho anjo lá, tem essa semelhança mesmo. Legal. Foi um prazer poder contribuir também. Tá aí, Marcas da Reencarnação, transmissão aqui da Rede Espaço Espírita, divulgando a obra e o trabalho do Dr. Alberto Fiorini. Fiorini, muita paz. Eu não sei se o Dorival quer entrar ainda com a prece, Dorival. Não sei como é que está o nosso diretor técnico aí.
Excelente palestra, Fiorini. Muito bem explanado, bem explicado a reencarnação. Só temos a agradecer e, com certeza, estas palavras, estas explicações vão ajudar em muito neste momento pelo que o nosso planeta Terra está passando. E para finalizar, vamos fazer o Pai Nosso de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor. Para sempre, assim seja. Convidamos a todos para a próxima palestra do Elo de Amor, que será na segunda-feira às 20 horas. A todos uma excelente semana. Que assim seja.